Olá, tudo bem? Esse daqui é o canal Lemagrite e eu me chamo Kelly. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma corujinha de perfil, assim, mas só metade do rosto dela. É uma sobrinha de papel, cerca de 5 centímetros por 4,5, assim, é um papelzinho bem pequenininho. Eu começo pincelando uma tinta preta misturada com um pouquinho de ocre, assim, e vou traçando com pinceladas rapidinhas, assim, para aparecer o pelo dela. Já deixo o biquinho pronto também. Se vocês perceberem, tem um esboço ali atrás, mais ou menos, dos limites da pintura, mas não tá todo detalhado e tudo mais, assim, é mais um esboço mesmo, só para eu não perder a forma da corujinha. O olho eu usei um amarelo um pouquinho, junto com um pouquinho de ocre, e aí eu sigo fazendo pinceladas rápidas para dar a forma que tem em torno do olho dela. E não é para aparecer pelo, gente, desculpa, é para aparecer as penas da coruja, certo? Aí a orelha eu sigo a mesma lógica, assim, para aparecer o que tá de um lado e o que tá de outro. Eu coloco a direção do pincel, né, da pincelada. Aqui embaixo no corpinho eu faço pinceladas mais largas, assim, para dar um pouquinho mais de volume, porque eu não vou definir assim com precisão, sabe? É mais para ser uma pinturinha rápida mesmo, assim, com pinceladinhas mais rápidas. Eu venho agora com um pouquinho de marrom misturado com um pouquinho de preto para dar uma escurecida nele, para fazer outras pinceladas, e basicamente ela é construída toda com pinceladas rápidas, assim, para aparecer as penas dela todas juntinhas. Esse daqui como eu falei antes, é um reaproveitamento de papel, né? Porque às vezes sobra, dá erro e tudo mais, a gente corta e vai aproveitando. E agora, se você estiver interessado em ver outros vídeos do canal, eu tenho uma playlist com pinturas rápidas, outra playlist, vídeos, enfim, ensinando um pouco mais sobre aquarela, sobre o universo da arte, que é o propósito desse canal. Se é a primeira vez aqui, sinta-se muito bem-vindo, e se quiser pode compartilhar, curtir, comentar. Eu sempre respondo os comentários e fico muito feliz. Pode tirar dúvidas ali, que se tiver ao meu alcance responder, eu com certeza vou te responder. Bem, agora eu dou uma paradinha porque eu provavelmente estou misturando um pouquinho de tintas ali. Eu usei basicamente um pouco de laranja, um pouco de ocre, muito pouco de marrom, preto e um pouco de azul, que depois eu vou mostrar aonde que eu usei esse azul. Eu troquei de pincel agora para fazer uns detalhezinhos mais delicados, assim. Esse é o pincel da Condor, número 00. Ele é o 0, né? Que seria aquele pincel mais fino, só que ele é mais comprido do que o normal. Eu gosto mais dele do que os outros pincéis tamanho 0, assim. Porque o fato dele ser mais comprido, eu consigo ter mais controle da tinta e eu consigo um traço mais fino, porque quando ele é mais curto, você pinga ali a tinta e ela acumula muito no pincel e acaba escorrendo e virando uma bolha ali, né? E com esse que é mais comprido, até a tinta chegar lá na ponta do pincel, você já conseguiu espalhar melhor, então não borra tanto, não fica tão grosso, consigo trabalhar mais delicado com ele, por causa do comprimento, não por causa da largura do pincel em si. Eu fiz mais uns pelinhos em volta do bico, dei mais uma escurecida nesse bico ali, a princípio só com tinta preta, e fiz mais uma sombra nas orelhinhas, e aqui agora eu entro com um preto um pouco mais concentrado, assim, não tão diluído, para fazer essas partes de delimitação ali do corpinho dela e dar um pouco mais de sombra, né? Já que tem bastante parte clara. Aqui eu venho e coloco esse preto, e aí eu acho que eu exagerei na quantidade do preto ali, ficou meio acumulado, ficou muito marcado, ó, sabe? Não ficou uma coisa harmoniosa, assim, não me agradou. Eu segui pintando e fiquei olhando, ixi, isso não vai dar certo. E aí eu
vou consertar, né? Ó, agora esse é o ponto em que eu usei azul. Eu peguei um azul mais escuro, misturei com um pouquinho de preto e vim e fiz todo, repassei por cima de onde eu já tinha colocado só o preto, porque eu achei que o preto ficou muito opaco. E aí eu queria deixar ele um preto mais frio, né? Então eu coloco um pouco de azul escuro, pinto tudo e aí venho e tiro o excesso para deixar essa parte de luz no bico, assim, para dar um volume, ó. Eu usei um pedacinho de papel higiênico, já aproveitei para tirar o excesso do preto ali junto que tava lambuzado, assim, né? Ele virou uma pocinha. E aí aqui, ó, eu venho, molho aquele preto ali para poder limpar ele. Tipo, porque se eu só vier e colocar o papel em cima ali para secar, eu provavelmente vou borrar só. E vai ficar, sabe quando você tira que fica uma mancha que no entorno fica escuro e no meio seco? Então, para evitar isso, você vem e molha ele todinho com água e seca com papel que sai tudo. O olhinho, fui fazer essa primeira bolinha de preto, mas o olhinho de amarelo ainda estava muito úmido. O papel absorveu muito pouco, então ele estava muito úmido e aí ficou borrado o preto. Então eu decidi esperar mais um pouquinho, ele secar melhor, para que aí eu pudesse vir e fazer toda a bolinha ali do olho. Enquanto isso eu vou lá e pego mais um pouco de marrom, misturado com um pouquinho de preto e um pouquinho de azul para ficar um pouquinho mais frio essa cor, e venho refazendo alguns detalhes onde eu achei que tá faltando. E é basicamente isso, assim, luz e sombra. Tá claro e a gente vai escurecendo onde a gente quer profundidade, onde quer destacar. É assim que funciona. Agora eu achei que o olho já estava mais sequinho e aí eu vim para começar a fazer a bolinha. Essa bolinha de dentro do olho eu não fiz nenhum contorno, nenhuma marcação para saber o tamanho. Eu fui fazendo a mão livre, assim, ó. Eu vi e a pincel ficou um pouquinho torto, aí eu fui ampliando mais ou menos na proporção do que eu achei que ficaria bom, assim. Mas é totalmente a mão livre, não tem nenhum desenho de base ali. Poderia ter feito, talvez eu deveria ter feito, mas eu não fiz. E aí ficou assim essa primeira parte do olho. E aí eu vou fazer ainda umas pinceladas nesse contorno do olho, que não é bem um contorno, é mais como se fossem os cílios da coruja ali, sabe? Não é uma linha em volta normal assim do olho. São várias pinceladinhas bem curtinhas e fininhas para dar esse contorno e fazer um volume. É como se fossem os cílios da coruja mesmo sendo desenhados, né? Agora eu coloco um pouco mais de cor. Eu venho com uma cor alaranjada, assim. Ela meio mais pura, assim, mais seca, sem tanta água, sem tão diluída, ela mais concentrada, né? Pra fazer esses detalhes, assim, com um pincel bem fininho mesmo. Só alguns detalhes para colocar um pouco mais de cor ali onde ela tá meio acinzentada, no entorno do olho, um pouco acima do bico. E nas partes do corpinho aqui embaixo, que eu não coloquei tanto detalhe, né? Que eu fiz mais
mais largo, com o pincel mais largo, mais molhado, assim, né? Sem tanta linhazinha fina. Agora com o bico já mais sequinho, ó, ele viu que ele ficou com uma nuance de azul, porque eu tinha colocado o azul por cima. Eu venho com o preto agora para fazer esses detalhezinhos ali de um sombreamento no entorno dele, assim, para deixar um pouco mais escuro na pontinha, no início, para ele ter um pouquinho mais de volume, assim. E ó, eu coloco aonde eu passei o pincel e achei que ficou muito escuro, eu limpo bem o pincel e passo o pincel mais sequinho em cima para retirar o excesso. Ele fica mais esfumado, assim, fica mais diluído, não fica tão concentrado, não fica tão marcado também a pincelada. É uma forma de ir corrigindo as coisas. Aí aqui do lado também eu faço mais uma sombra ali. Agora eu retorno aqui com o preto mais concentrado, mais puro, para fazer o retoque no olhinho, porque o preto, ele, como toda aquarela, ele dá uma clareada, né? E aí ele acaba ficando um cinza. Então eu dou essa primeira camada, depois eu venho com ele mais concentrado e passo por cima. A única coisa que eu esqueci de gravar nesse vídeo foi que depois eu faço um pontinho de luz com uma caneta de gel branca ali na íris do olho da coruja, para dar uma luz ali, né? E faz toda a diferença, mas eu esqueci de gravar. E ela, por fim, ficou basicamente assim. Espero que tenham gostado. Sintam-se à vontade para se inscrever, se é a sua primeira vez. Se não, muito obrigada por me acompanhar. E o vídeo de hoje era esse. Espero vocês. Até a próxima.